Design elegante. Funcionamento preciso. Construídos com um propósito: tirar vidas. Os aparelhos de execução foram inspirados e inspiraram muitas das maiores invenções do mundo. Eles mecanizaram o tormento e o terror. Hoje, em A Engenharia por Trás das Máquinas Mortais. Máquinas antigas. Os primeiros dispositivos de execução eram simples e extraordinariamente eficientes. Essa tecnologia explorava 3 forças básicas da natureza: fogo, força e gravidade. Mas como funcionavam esses artefatos mortais antigos? O único jeito de responder essa questão é trazer de volta essas máquinas letais. Execução, tortura e tecnologia andam paralelas na história humana. Há uma história não revelada por trás de muitas das invenções básicas que melhoraram a nossa sociedade. Os indivíduos que sofreram execução e tortura, além de mudarem as sociedades à sua volta, acabaram demarcando os pontos onde a história assume uma nova direção. O ano é 570 a.C. As cidades-estados gregas passam por um crescimento incrível sob o rígido controle dos líderes locais chamados tiranos. Esses déspotas promoveram suas cidades com novas tecnologias, mas também ficaram conhecidos por sua crueldade. Aqui na ilha da Sicília, houve o registro de uma das primeiras máquinas mortais da história: o touro de bronze. O conceito do touro de bronze é simples, mas a execução é absolutamente diabólica. Esse dispositivo mortal também é um instrumento musical. O interessante é que ele corresponde a um certo tipo de fascinação que as pessoas têm pela tecnologia ao fazer um objeto inanimado parecer animado. Para os antigos gregos, os touros simbolizavam o poder absoluto. É por isso que os touros, como o Minotauro, são tão predominantes na mitologia. Os primeiros gregos acreditavam num deus com cabeça de touro chamado Moloch, que exigia sacrifício humano. O touro de bronze podia ser um tributo ao antigo culto ao touro e ao sacrifício humano. Eis como funciona. Há uma porta articulada no dorso do touro. Dentro há uma câmara oca onde as vítimas são trancadas. As chamas de uma fogueira ardem sob a barriga do touro. Instintivamente, quando estamos presos num local escuro de onde nós não podemos sair, ocorre o pânico e é uma reação aguda de estresse, taquicardia, o coração dispara, a respiração também acaba ficando mais acelerada, ou seja, nós entramos em pânico, principalmente quando o touro começa a esquentar. Basicamente, o touro de bronze é um forno construído para assar humanos, mas o artefato se torna mais perverso. Dentro da cabeça, há um sistema de tubos que converte os gritos em alta frequência da vítima no bramido de baixa frequência de um touro furioso. Ninguém sabe a configuração exata dos tubos dentro do touro de bronze original, mas relatos históricos descrevem uma estranha qualidade musical. Essa máquina mortal pode muito bem ter sido uma das primeiras tentativas de se criar um sofisticado tipo de instrumento musical de sopro. Mas seria tecnicamente possível converter os gritos das vítimas em chamas no som de um touro? A ideia de pôr uma extensão de tubo ou um tubo enrolado dentro do touro de bronze não é nada absurda. O tom e a harmonia equivalem ao de um trombone. Os gritos das vítimas do touro não podem ser ouvidos porque o metal funciona como uma barreira sonora. As ondas sonoras não conseguem passar por um material tão denso quanto o metal. Entretanto, se o fogo superaquece o ar dentro do touro de bronze, a vítima tentava chegar ao tubo dentro da cabeça do touro. A vítima inalava o ar fresco que vinha de fora do tubo e depois o exalava enquanto gritava. Imagino que se dentro do touro de bronze só houvesse um local para a vítima inalar o ar, soaria assim quando ela tornasse a gritar.
Segundo os textos antigos, o tirano Falares quis testar as propriedades musicais do touro. Então, ordenou ao artista que construiu o touro que entrasse e gritasse como alguém sendo queimado. Porém, de forma traiçoeira e demoníaca, o tirano fechou a porta e acendeu o fogo sob o touro. A máquina funcionou como se esperava. O artista foi a primeira vítima do touro de bronze. Deixando de lado a acústica marcante, as propriedades metalúrgicas do touro de bronze o transformaram num horror mecânico. Os antigos gregos eram habilidosos com metais. Eles podiam moldar uma peça realista desse tamanho. O bronze é um metal de temperatura relativamente baixa, derrete a 1800 graus. É uma liga simples de cobre e estanho. Para algo com quase 450 quilos, o peso de um touro em escala natural, eles provavelmente o teriam feito usando uma chapa de bronze como esta. Se o fogo chegasse a 1000 graus, isso não derreteria o bronze, mas com certeza o abrandaria. O touro de bronze vai conduzir o calor que acabará matando o condenado. A chama, que arde na parte de baixo, vai aquecê-lo num padrão cilíndrico, dependendo da massa, até chegar no interior. Dependendo do tamanho da chama, ele aquecerá uniformemente. Para entender quão rapidamente o calor passa pelo bronze e chega à carne, o ferreiro Tony Swalton desenvolveu um experimento simples. Construiu uma tigela de bronze e tostou carne de frango. É um metal relativamente leve, mas qualquer um dentro disto não conseguiria sair. Ao ser trabalhado, o bronze endurece quase tanto quanto o aço. Então, vamos testar? A carne do frango simula a carne humana. Vai ajudar a visualizar quão rapidamente o calor é transferido para uma pessoa quando em contato direto com o bronze. Deve estar a pelo menos 800 graus aqui dentro. Dá para ver o calor se formando. Vai ficar avermelhado. Vê como está ficando vermelho? Esta área está vermelha devido ao contato com a chama embaixo. O frango ainda está queimando. É como cozinhar numa frigideira comum. Em contato com a chama direta, o frango pega fogo. O calor, a fumaça e os vapores o sufocariam do lado de dentro e a dor seria horrível. Você queimaria até morrer. Quando a pessoa é posta dentro desse touro de bronze, é como assar um peru no forno. A pele queima por fora e ela desidrata lentamente por dentro, se ficar ali muito tempo. A carne fica muito dura e seca. Só o calor já cozinharia lentamente de dentro para fora. O calor extremo ao redor da vítima resultaria num curto desempenho musical antes que a exaustão pelo calor a neutralizasse. Só podemos especular a rapidez com que o touro de bronze a mataria. Considerando-se o trauma da desidratação extrema, o tempo de sobrevivência é inferior a 10 minutos. Durante 16 anos, o tirano condenou qualquer um que desafiou seu poder a assar dentro do touro de bronze. Segundo a tradição, Falares gostava tanto desse artefato que o usava durante banquetes. Ele convidava as pessoas, ouviam o touro bramir e ele disfarçava o cheiro de carne queimada adicionando ervas aromáticas. Assim parecia mais um incenso no ar do que carne humana queimando. Não faziam isso e se afastavam. Era uma fonte de diversão. Eu não sei que tipo de pessoa poderia gostar disso. É absolutamente cruel, é sádico e muito desumano. Os textos antigos afirmam que o cruel touro de bronze foi lançado no oceano imediatamente após Falares ser destronado em 554 a.C. Mas a tecnologia do touro de bronze persiste atualmente. O som dessa máquina é um terror de uma nota só. Mas hoje em dia os instrumentos de sopro podem tocar toda uma gama de notas musicais. Quando as maiores descobertas da espécie humana são catalogadas, a habilidade para controlar o fogo, sem dúvida alguma, ocupa o topo. Embora o fogo tenha melhorado e promovido civilizações, ele também facilitou inúmeras execuções. E não há máquina cruel alimentada pelo fogo tão horrível quanto o Homem de Palha. O ano é 500 a.C. Enquanto a antiga Grécia floresce e o Império Persa desperta,
Uma máquina do mal aparentemente mítica inspira medo pela área agora chamada Europa Ocidental. Todo dia 1º de maio, as tribos celtas comemoram a chegada do verão. Elas fazem um tributo à época do ano em que os rebanhos são levados até as pastagens. Mesmo hoje, há os festivais de 1º de maio e Beltane na Europa, que celebram a chegada do verão. Inclusive, há um homem de palha que queima na Escócia. Só que ninguém é morto. Não foi outro senão o próprio Júlio César quem primeiro documentou, em 58 a.C., o surpreendente ritual de execução pagão. A referência de César em relação a isso é a única menção que temos, não apenas sobre o evento, mas sobre o fato de ele incorporar um elemento de sacrifício. Os antigos celtas amarravam pessoas e animais dentro de cada efígie. Júlio César descreve as vítimas do Homem de Palha como ladrões e prisioneiros de guerra. Esse evento não era somente um sacrifício, também era uma espécie de espetáculo, de show público. Assim como nas festividades, você não quer que os fogos durem só 5 minutos, ninguém queria que a queima do Homem de Palha acabasse em pouco tempo. Ninguém sabe exatamente como os antigos celtas construíram o Homem de Palha, mas o design precisava ser forte o bastante para sustentar o peso das vítimas humanas e dos animais. O objetivo da queima era agradar tanto as divindades celtas quanto os participantes do festival. As chamas, erguendo-se no céu noturno, serviam para fascinar os espectadores. Para obter esse efeito, os celtas envolviam a estrutura com mato e palha altamente inflamáveis. Mas o poder destruidor do fogo poderia fazer ruir rapidamente o Homem de Palha se não houvesse colunas centrais de apoio. Eles cortavam árvores e as usavam como apoio e colunas. É uma forma incrivelmente forte e, além disso, estava disponível. Grandes estruturas, em geral, usam a forma cilíndrica, mas atualmente nós usamos a viga quadrada. É mais fácil de se construir e trabalhar com ela do que com um cilindro. Nas garagens de concreto, nós veremos ou um cilindro ou uma viga quadrada suportando as cargas de compressão. Se puser uma carga sobre este cilindro, terá uma força igual e oposta atuando dos dois lados. É a área da viga que sustenta a carga. A espessura total de cada perna determina o peso que o Homem de Palha pode sustentar. Pernas com diâmetros maiores também impedem que a estrutura desmorone num monte ardente quando envolvida pelas chamas. Em geral, quanto mais grossas as colunas que sustentam o torso, mais tempo a estrutura permanece ereta. Os antigos celtas não dispunham de técnicas de carpintaria avançadas o bastante para construir colunas quadradas. Então prendiam os membros feitos com árvores, com ramos entrelaçados, gerando colunas cilíndricas. Embora essa réplica moderna use pregos, ela se apoia nos mesmos princípios básicos de engenharia para sustentar o peso longe do solo. Nós estamos correndo para terminar de construir isto antes do pôr do sol, para poder imitar o que faziam antigamente e queimá-lo à noite. Vamos recobrir toda a estrutura com palha e ela vai servir para iniciar o fogo. A palha funciona muito bem porque incendeia facilmente e, depois disso, ela transfere as chamas para a madeira. Mas, para os infelizes amarrados em seu interior, o avanço rápido do fogo significava uma morte agonizante. A rapidez do fogo e o tempo que leva para destruir a estrutura são alvos de debate. Apesar do calor, não era uma morte rápida, pois havia dor devido às queimaduras, lesões devido à inalação da fumaça, a traqueia inchava. Basicamente, o fogo secava a pessoa de dentro para fora. Do ponto de vista médico, era uma das formas mais dolorosas de ser morto. O fogo vai começar a afetar a madeira de dentro para fora. Sempre que nós fazemos uma coluna ou uma viga estrutural, o lado externo é a parte mais forte, é o que sustenta a carga. O lado interno é o acesso neutro. É por isso que nós podemos perfurar uma viga sem afetar sua integridade estrutural, desde que seja no centro da viga. Olhem o Rude, por exemplo. A estrutura aguenta o peso dele, apesar de ter pouca madeira. Diferentemente das estruturas feitas para os festivais modernos do gênero, essa réplica de quase 7 metros tem espaço para 3 formas humanoides. A questão agora é ver quanto tempo o fogo levará para consumir o Homem de Palha.
O fogo instantaneamente sobe pelo revestimento de palha inflamável. O inferno alcança as vítimas. As chamas fogem completamente ao controle. Após queimar o revestimento externo, o fogo consome a estrutura. A gente está bem longe de lá e, mesmo assim, está muito quente. Agora, o fogo avança pelo centro da madeira. A madeira já está bem afetada e a parte externa está bem comprometida. Isso enfraquece demais a estrutura. Se puser uma carga pesada sobre ela, sem dúvida nenhuma ela vai desabar. Olha lá. É interessante notar que a força da gravidade e o peso do braço agiram fazendo com que a estrutura tombasse para o lado oposto. Em vez de ruir do lado em que as vigas caíram, o peso do braço fez com que se deslocasse para o outro lado. Com base nessa demonstração moderna, o antigo homem de palha celta poderia ter queimado durante várias horas. Embora o homem de palha seja uma máquina simples, ele exibe técnicas estruturais que podem ser encontradas em muitos projetos de construção avantajada. Colunas modernas de concreto e aço podem suportar o peso imenso de estradas e pontes usando os mesmos princípios de engenharia do homem de palha. Após dominar as máquinas mortais alimentadas por fogo e calor, os antigos carrascos buscaram inspiração na invenção mais antiga e importante da humanidade: a roda. O design simples e a física da roda a transformam numa ferramenta mortal versátil. Ninguém sabe a data exata de sua origem, mas provavelmente entrou em cena durante os primórdios do Império Romano, executando os primeiros cristãos e os traidores. Além de influenciar o transporte, a roda também revolucionou a execução. Isso demonstra que, muitas vezes, a tecnologia, a execução e a tortura caminham paralelas. O design da roda é simples. Duas rodas comuns de biga são presas por tábuas de madeira, criando um cilindro. O design arredondado do cilindro facilita sua rolagem pelas encostas, onde salta sobre o terreno rochoso e ganha velocidade. Nós fizemos alguns cálculos simples. Ao rolar encosta abaixo, isso aqui gera uma força equivalente a uma colisão a 190 km por hora. Funciona assim. Ao rolar, a roda gera um movimento. Quando ela bate em alguma coisa que não se move, como o solo, por exemplo, provoca uma força de impacto. Cada rotação seria como estar em um acidente de carro várias e várias vezes. Além disso, quanto mais você desce a encosta, a gravidade aumenta a velocidade e as batidas ficam cada vez piores e piores. Para a roda sobreviver a essa descida violenta, há vários desafios de engenharia. Precisa ser leve para poder ser levada ao topo da encosta, pesada para ganhar impulso e forte para resistir aos impactos contra as rochas. Ao rolar, ela vai ficando cada vez mais veloz e a energia tem que ser dissipada. Neste aparelho aqui, ela passa pelo corpo ao bater no solo. Os engenheiros escolhem um boneco antropomórfico de 80 quilos para simular a execução. É uma simples questão de massa. A massa tem de estar a uma certa altura. Isso vai gerar energia potencial. Ao cair, essa massa se torna energia cinética. A gravidade vai agir e puxá-la encosta abaixo. A força G será avaliada por colantes presos ao boneco que indicarão onde a roda causa as maiores lesões por impacto. Cada colante só será ativado após ser submetido a um certo grau de desaceleração imediata. O impacto fará com que a ampola com fluido branco fique vermelha. Temos os pontos vermelhos, que representam 50 Gs, que equivalem a um osso quebrado. Vamos colocá-lo em áreas onde provavelmente haveria um osso quebrado. Uma força de impacto de 50 G equivale a uma obstrução dura num jogo de futebol americano. Temos os adesivos laranja, que representam 75 Gs, usados para trauma interno e hemorragia interna. Vamos colocar um aqui no torso.
Quando o carro da princesa Diana bateu em Paris, um impacto de 75G seccionou sua artéria pulmonar. Um golpe na cabeça a 100 Gs causa morte instantânea. Então, vamos colocar um adesivo verde para 100 Gs aqui, na cabeça. Cair da bicicleta e bater a cabeça pode gerar um impacto de 100G. Bom, agora eu vou colocar todos os adesivos. Ele está numa posição muito vulnerável. A postura normal de proteção seria curvar o corpo na posição fetal. Para proteger os órgãos vitais, nós temos o oposto aqui. Eu acredito que bastam 3 ou 4 giros para acabar com ele. É bom que hajam adesivos na cabeça, porque um impacto severo em qualquer parte da cabeça poderia ser fatal. Contudo, repare que é o rosto dele que vai bater primeiro. Eu acho que deveria haver um adesivo diretamente sobre o rosto. Porque, veja bem, pela posição do nariz, se numa briga de bar, por exemplo, você leva um soco, ele pode quebrar, mas não tem problema. Nesse tipo de situação, o solo vem de encontro a você. Haveria força suficiente para quebrar o nariz, enfiar pedaços de osso no cérebro e causar a morte imediata. Estamos amarrando o boneco na roda, virado para cima. Já vamos soltá-lo e ver o que acontece. Tudo pronto aí, Rudy? Três, 2, 1. Percebeu uma coisa? Ele bate com a cabeça no chão todas as vezes. Deve doer, hein? É, deve doer bastante. É, bastante. Vamos dar uma olhada. Pra ser bem honesto, eu fiquei muito surpreso com a lentidão com que rolou a encosta. A instabilidade e o peso externo reduziram o impulso. Mas, ao mesmo tempo, acabou gerando um movimento que jogava a cabeça dele para frente e para trás. Ao rolar, a velocidade da roda fazia a cabeça dele bater diretamente no solo. E com o movimento, devido à fragilidade da cabeça, ele quebraria o pescoço. Os impactos repetidos acionaram os colantes presos na cabeça do boneco. Isso quer dizer que a roda desferiu golpes mortais de 100G. A descida também acionou os colantes de 75G presos no peito. E isso significa lesões mortais com ruptura de órgãos. Com base nesses resultados, a morte teria ocorrido rapidamente, quase de forma imediata para alguém condenado à roda. Além da força da cabeça batendo no solo, ao subir ela é lançada feito um chicote. Isso. É a combinação da força com a projeção da cabeça que vai acabar matando. Mesmo sem a força contra o nariz, esse movimento teria partido seu pescoço antes mesmo que ele morresse pelas lesões internas. A roda provoca quase uma morte instantânea. Ou seja, o espetáculo de amarrar um criminoso a esse artefato enviava um recado aos espectadores. A lei romana era muito punitiva, e é por isso que a roda evoluiu em novas versões projetadas para mais mortes dolorosas. Há relatos de rodas estreitas acionadas por manivelas manuais. Os carrascos empurravam a alavanca para girar a roda e rolavam diversas vezes o acusado sobre o fogo ou uma cama de espetos. A roda é, em parte, um testemunho da imaginação da humanidade, que é capaz de calcular o que um objeto comum do dia a dia é capaz de fazer quando usado de forma cruel e desumana. À medida que as cidades-estados gregas desenvolviam técnicas refinadas em metal e carpintaria, elas adquiriam uma compreensão básica de como a força e a pressão poderiam mecanizar a execução. O ano é 200 a.C.
Em Esparta, uma cidade ao sul da Grécia, surge um artefato mortal com a habilidade de empalar mecanicamente suas vítimas. Elas o chamam de A Pega de Nabis. A Pega segue uma longa linha de figuras meio androides que remontam à época de Homero. E tanto Aristóteles quanto Arquimedes escrevem sobre marionetes articulados, que podiam ser movidos de forma quase real. Mas a Pega não era um brinquedo. Alguns estudiosos acreditam que a Apega fosse uma história usada como propaganda para favorecer as ambições do tirano espartano Nabis. Isso aparentemente ocorria quando Nabis convidava possíveis doadores ao palácio, oferecia um banquete e, com vinho e persuasão, tentava arrancar mais dinheiro para seus projetos e para a defesa do Estado espartano. Se isso não funcionasse, ele dizia algo como: bom, acho que não vou conseguir persuadi-lo, mas talvez a minha Apega tenha mais sorte. Se a pessoa ainda não estivesse convencida, provavelmente seria sua última refeição. Sob as vestes da Apega, há uma máquina muito técnica. Para funcionar devidamente, a Apega precisa de um rosto realisticamente pintado para enganar a vítima. A máquina é acionada por uma única mola sob tensão. Ao longo dos braços articulados, há espetos afiados de bronze prontos para empalar. A premissa básica é ter energia armazenada no sistema. E depois nós temos que fazer com que o sistema retenha até que alguma coisa ative essa energia fornecida pela mola. Um acionador instalado no peito da Apega libera a mola e sela o destino da vítima. A quantidade de força necessária para armazenar, conter e aplicar contra uma pessoa seria algo muito difícil de saber naquela época. Essa história presume que as vítimas da Apega estão bêbadas o suficiente para achar que o dispositivo seja humano ou são levadas à força até seu abraço fatal. Repare que este espeto é bem afiado e penetraria facilmente na minha pele. A dor associada às múltiplas perfurações nas extremidades superiores seria intensa. Órgãos vitais, inclusive os pulmões e o coração, correriam risco imediato. Em tese, poderia ser mortal. Aqui temos um tipo de colete protetor de nível inferior. Enfiar esse espeto e pressionar exige uma certa quantidade de energia. Agora temos um bastão com um espeto similar à Apega. Eu usarei a mesma quantidade de energia, porém tudo vai se concentrar aqui. 3, 2, 1. Ainda notamos um pouco de energia, porque ele amassou o forro de espuma. Mas houve uma óbvia penetração de provavelmente uns 5 centímetros. Isso mostra como um objeto com uma ponta bem pequena consegue penetrar sem precisar de uma velocidade imposta manualmente. A Apega deve ter sido muito eficiente, porque assim que a pele era perfurada, ela continuava penetrando até o braço parar de apertar. Pela perspectiva moderna, espetos movidos à mola parecem projetos bem simples. Mas, na verdade, esses mecanismos exigem uma tremenda engenharia e precisão técnica para funcionar direito. A Apega de Nabis funciona como um enorme grampo à base de mola de uma armadilha para urso. Aqui temos um grampo simples. Eis o braço da alavanca e a articulação. Esta é a parte móvel. Quando ela é armada, esta peça aqui fica na frente e assim que alguém a toca, ela desarma e esmaga a pessoa. Se você tentar inverter o processo e quiser abrir a parte menor, você vai ver que é muito mais difícil. A vantagem mecânica está na parte de trás dos braços. Instalar uma mola grande o bastante para acionar os braços da Apega exige muita energia. O engenheiro resolveu esse problema construindo longos braços de alavanca para tensionar a mola. Precisaram usar materiais bem primitivos. E o mecanismo do braço de alavanca que aperta e perfura alguém é um problema bem difícil. Se usar um pedaço de madeira curva como de um arco e flecha, ele poderia ser posto entre 2 braços de alavanca
projetados e ligados a uma mola. Para enganar uma vítima fazendo com que acreditasse que a pega fosse real, seria preciso ocultar os braços de alavanca extra longos construídos em suas costas. A pega teria de ficar contra uma parede com o mecanismo da mola escondido do outro lado. Seria ficção científica para a época. Haveria tantos dispositivos mecânicos para fazê-la funcionar direito que seria difícil enganar alguém. Seria meio irreal alguém conseguir criar um mecanismo de grampo como esse só para prender alguém em espetos. Naquela época, a mola teria de ser capaz de conter muito peso, porque a pessoa que ficasse presa reagiria e tentaria afastar os braços. E a menos que a mola fosse grande o bastante para conter essa energia ao ser destravada, isso não funcionaria. Embora a pega pareça além da imaginação, os gregos eram extremamente engenhosos e os tiranos mais ainda quando queriam fazer a tecnologia funcionar de uma forma cruel. Nossa próxima máquina mortal parece extraordinariamente similar a um dos símbolos religiosos mais poderosos do mundo, a cruz. A cruz do cristianismo evoluiu do crucifixo romano, uma máquina de execução reservada para estrangeiros e criminosos comuns. Atualmente, nas Filipinas, uma seita cristã trouxe de volta as antigas técnicas romanas de crucificação. Eles tentam provar sua devoção religiosa durante o culto da Sexta-feira Santa. Essas crucificações modernas são monitoradas de perto para minimizar a dor e o desconforto. Mas o fato é que essas crucificações são torturantes. Esse participante é removido após 5 minutos na cruz. A dor é tão intensa para esse devoto que ele é removido em menos de 1 minuto. A esses praticantes modernos da crucificação, só resta sentir a força implacável e mortal da gravidade. Mas o que eles não percebem é que esse não é um retrato preciso da crucificação romana. Uma das coisas que uniam o mundo romano era uma espécie de consistência de urbanização. Você podia ir a qualquer cidade e praticamente sabia o que achar. Banhos, hospedarias, mas também sabia, ao passar pela cidade, que havia um local de crucificação. E os visitantes, fossem eles cidadãos romanos ou as pessoas que deveriam ser controladas, passavam por essas áreas que demonstravam a força e o poder de Roma. Em Roma, a crucificação faz parte da propaganda. Não se rebele contra Roma, eis as consequências. A crucificação estava reservada apenas aos criminosos que ameaçavam a ordem romana. Qualquer um que fosse uma ameaça, ou mesmo percebido como uma ameaça, seria crucificado. Era o que usavam para manter na linha as províncias e as pessoas. Quanto mais tempo alguém ficava na cruz, maior a sua eficiência, segundo a perspectiva romana. Temos um crucifixo de 3,5 metros. Vamos escavar 90 centímetros. Isso vai dar estabilidade suficiente assim que estiver no lugar. Quanto ao crucifixo, nós temos um artefato bem simples que utiliza uma força natural, a força da gravidade, levando a uma das formas mais desumanas de se morrer. Existe a dor, existe a humilhação, a exposição, tudo que pode provocar a morte. Vamos colocá-lo no buraco. Isso. Ajuda. Vai lá. Pronto. Agora, vamos virá-lo para lá. Vamos posicionar assim, porque o condenado enfrenta o sol da manhã. Ele fica exposto aos elementos o dia todo. O crucifixo romano consiste de um mastro vertical de madeira, podendo chegar a 3,5 metros de altura. Cerca de 1/3 desse mastro serve para fixar permanentemente o artefato no solo. Em seguida, uma viga horizontal mais curta de 1,80 m, chamada de patíbulum, é fixada no topo através de um encaixe de respiga. Quando punham uma pessoa aqui, provavelmente distribuíam o peso dos dois lados para que ficasse equilibrado na viga central que é posta no solo. Tudo isso envolvia a construção de uma estrutura considerável. Basicamente, o mastro vertical recebe todo o peso, não só da pessoa sobre ele, mas também o peso da viga que vai em cima. A estrutura do crucifixo não contém partes móveis até a vítima ser presa a ele. Então, a gravidade faz todo o serviço à medida que a vítima, lenta e dolorosamente, se funde com a máquina. Os braços, devido ao ângulo,
vão suportar o dobro do peso em relação à posição vertical. Isso acontece por causa do ângulo do T onde a pessoa foi colocada. É como na ginástica. Você pode ficar pendurado nas argolas o dia inteiro, mas ao fazer o crucifixo é quase impossível manter a posição. No local da crucificação, uma corda prende os braços estendidos da vítima na viga horizontal. Os soldados romanos introduzem espetos de metal de 22 centímetros através de arruelas de oliveira nas mãos ou pulsos, unindo permanentemente homem e aparelho. A maioria das cruzes romanas tinha a forma da letra tal, ou seja, do T maiúsculo, e não na forma do T latino, ao qual estamos acostumados, especialmente no Ocidente, quando pensamos na cruz. A razão para isso é que, ao tentar erguer a vítima sobre a cruz, caso já tivesse sido pregada no solo ao patíbulo, isto é, a viga horizontal, só seria preciso içá-la, encaixá-la lá em cima e pronto. Ou seja, a viga principal vertical permanece no solo para outras crucificações. Só a viga horizontal do alto sai da área de crucificação. Isso transforma o crucifixo numa máquina de execução incrivelmente econômica. Os cientistas divergem quanto às partes do braço que suportam os pregos. Estudos recentes indicam que o espaço entre os ossos cúbito e rádio no pulso é o jeito mais eficiente de fixar uma vítima ao crucifixo. O grande problema aqui é a possibilidade de acertar uma artéria e a vítima morrer depressa demais. O que muitos estudiosos acham é que a mão estava amarrada com uma corda e, para maximizar a dor, eles perfuravam a mão. Mas se não houvesse as cordas, só o prego na mão, havia a possibilidade de alguém rasgar a mão, tirando-a do prego e descer da cruz. Talvez a parte mais cruel da crucificação seja a inserção de pregos de ferro nos pés. A imensa dor imposta pelos ferimentos não é tão pérfida, e sim, ironicamente, o alívio temporário que eles dão ao acusado. Uma das teorias mais populares sobre a morte no crucifixo é que se morre por asfixia. Ao ficar pendurado, o diafragma é tão comprimido que se inala o ar, mas não o exala. A vítima, instintivamente, tenta elevar os pulmões para exalar, erguendo-se contra os pregos de ferro nos pés. É uma tentativa de aliviar o diafragma da opressão da gravidade. Mas a pressão contra os pregos reativa os nervos lesionados dos pés e das mãos numa explosão de dor. É preciso lidar com a dor nas mãos e possivelmente nos pés, além de ter certa dificuldade para respirar, sem mencionar a exposição aos elementos naturais, a desidratação, fome, animais selvagens, uma série de coisas. Seja como for, a força da gravidade leva a uma morte bem dolorosa, pois constantemente explora as fraquezas do corpo humano. Para grande parte do mundo moderno, o que começou como um artefato infernal de tormento, agora serve como símbolo humilde da devoção religiosa. O crucifixo é uma máquina mortal transformada em ícone de uma das religiões mais populares da Terra. Quando o Império Romano chegou ao ápice do seu poder e 1/4 da população humana da Terra se submetia a César, foi criada uma máquina mortal de tecnologia sem paralelo. Erguendo-se 15 andares acima de Roma, essa máquina letal era um feito de engenharia sem igual. Sua arquitetura foi construída com mais de 5 toneladas de concreto. Mas oculto sob ele havia um sistema moderno de elevadores. Esse artefato mortal é o iconográfico Anfiteatro Flaviano, mais conhecido atualmente como o Coliseu Romano. A estrutura que conhecemos como Coliseu foi a mais grandiosa de muitas outras semelhantes em todo o Império Romano. Ele é considerado uma maravilha arquitetônica, mas ninguém se dá conta de que embaixo havia tantos dispositivos mecânicos que parecia uma máquina. O ano é 79 d.C. 2 andares abaixo do piso da arena, o Coliseu abriga uma estrutura de corredores similar a uma catacumba chamada hipogeu. Aqui, nessas passagens escuras e úmidas, os promotores de eventos criam os efeitos especiais que surpreendem tanto as vítimas quanto as virgens vestais.
Há 28 alçapões ocultos sob a areia da arena. Desses portais, leões africanos e outros grandes predadores surgem no anfiteatro e o sangue começa a jorrar. Você não faz a menor ideia de onde os animais vêm. Está numa arena enorme. Está cercado por milhares de pessoas clamando por sua morte. E só sabe que algum animal grande vai surgir em algum ponto, mas você não sabe onde. Segundo uma teoria, os romanos resolveram esse problema construindo uma série de elevadores movidos por humanos. O sistema original apodreceu há muito tempo, mas agora os construtores estão fazendo a réplica de um elevador usando materiais modernos para testar essa teoria. Esta construção imponente aqui atrás é a nossa interpretação dos alçapões que existiam no Coliseu Romano. O propósito desse sistema seria baixar um alçapão e soltar um animal, um tigre, um leão, sobre as vítimas inocentes que estavam acima. Cada elevador até o alçapão exige os músculos de escravos. Eles andam em círculo. Ao empurrar as manivelas, a corda de linho enrola em volta de um mastro com o girar do eixo. Isso exerce tensão sobre a corda restante. Ao ser puxada, a corda passa por uma série de polias. As polias reduzem o peso e permitem que os homens ergam a jaula rapidamente com o predador esfomeado em seu interior. Se houver uma polia no alto e outra polia no meio, para cada 30 centímetros de corda puxada, a polia só se move 15 centímetros. Cada vez que acrescentamos uma polia, dividimos o peso pelo número de polias. Se houver 30 polias, dividimos o peso por 30. Quando a jaula chega à parte de baixo do piso da arena, uma segunda corda libera a trava que prende o alçapão. O predador sobe a rampa inclinada do alçapão e salta na arena. Com o predador em cena, um outro sistema de polias tensiona a corda e fecha rapidamente o alçapão, trancando o animal na arena junto com o condenado. Para testar fisicamente se um sistema de polias para redução de peso consegue de fato erguer feras até o piso do Coliseu, um leão de 220 quilos entrará numa jaula de aço. Um treinador profissional de animais supervisionará a segurança do leão e de todos que trabalham perto da máquina. A soma do peso do leão e da jaula é 498 quilos, mas com o sistema de polias para a redução do peso, eles só erguerão 180 quilos. As polias reduzem 2/3 do peso total. Durante séculos, milhares de animais abasteceram o mecanismo do Coliseu, mas o número absoluto de baixas humanas pode ser apenas estimado. Embora seja quase impossível calcular exatamente o número de mortos durante os 400 anos da história do Coliseu, as estimativas beiram cerca de 500 mil. Esse número torna o Coliseu numa das máquinas mortais mais destruidoras da história. Como máquina de execução, o Coliseu era perfeito porque utilizava a pura força animal. Porém, mesmo após sua estrutura ser afetada pela ação destruidora do tempo e pelos terremotos, a tecnologia do Coliseu ajudou a promover a civilização. É um sistema bem similar ao do elevador moderno que nós usamos diariamente. Hoje temos elevadores que funcionam de modo similar aos do hipogeu. Só que agora, quando as portas se abrem, é improvável que uma fera enraivecida salte deles. Embora os avanços da tecnologia básica impulsionassem muitas sociedades antigas, eles também foram usados para punir e executar. Os antigos mecanizaram o fogo, a gravidade e a força para criar algumas das máquinas mais letais da história. Versão brasileira, DPN Santos.
Design elegante. Função precisa. Feito com um propósito: tirar vidas. Os mecanismos de execução se originaram de, bem como inspiraram muitas das grandes invenções do mundo. Ele mecanizou o tormento